Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Hoje nós estamos iniciando mais uma lição super especial de Efésios. E a lição dessa semana, nossa lição de número 1, tem como título Paulo e os Efésios. Mas antes da gente começar, você já sabe, eu vou pedir a sua ajuda para incentivar e divulgar o nosso projeto aqui da classe dos professores. Como que você pode fazer isso? Primeiro, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube Adventistas Lago Sul, pode clicar para se inscrever, não esquece de ativar o sininho das notificações para quando tiver um vídeo novo no canal, você receber uma mensagem e você ficar sabendo. Segundo, compartilhando esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Dessa forma, além de ajudar o projeto, você ajuda a pregar o evangelho de forma mais rápida. Clicando no joinha que está aqui embaixo e deixando o seu comentário aqui pra gente. Você pode deixar um comentário, uma observação que você teve, uma opinião sobre algum comentário que foi feito aqui e deixar também o seu pedido de oração. Nós lemos e oramos por todos os pedidos e não é só porque a gente ora que isso impede que você ore também. Então, se você estiver disposto, faça disso um ministério pessoal. Você também tem acesso, clicando aqui, a ler todos os pedidos de oração que são feitos. Então, vamos transformar isso no ministério da classe dos professores. Orarmos uns pelos outros. Então, da mesma forma que a gente ora, a gente pede que você também ore pelos pedidos dos outros. E se na sua igreja tiver um ministério disso e você quiser levar os pedidos para que a sua congregação também ore, vai ser melhor ainda. Eu gostaria de deixar aqui um abraço especial para algumas pessoas que estão sempre comentando nos nossos vídeos. Claro que infelizmente não dá tempo de falar com todo mundo, mas a gente sempre lê, a gente tenta responder e quando dá, a gente tenta mencionar vocês aqui. O primeiro é o Paulo Santos, que acompanha a gente lá de Luanda, na Angola. A Hilda, que é tia da Cíntia e do Dalmo, né? Nossa super equipe de produção aqui, ela acompanha a gente lá de Taguatinga. O Genito Mucuia, que acompanha a gente de Nampula, Moçambique. E o José Aldísio, que acompanha a gente de Biapina. Muito obrigada pelos comentários de vocês, tudo isso ajuda muito a gente. E antes da gente começar então, eu quero apresentar para vocês os nossos professores. Lá na ponta nós temos nosso querido Dalmo. Seja bem-vindo, Dalmo. Obrigado, é um prazer começar esse trimestre, podendo compartilhar do amor de Deus nessa carta de Efésios. É verdade. O Dalmo é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul e ele é o nosso diretor do Clube de Desbravadores Arcanjos da Luz. Do lado dele a gente tem a Cris. Bem-vinda, Cris. Obrigado, sempre bom estar aqui com vocês para mais uma lição e aprender um pouco mais de Deus. Amém. A Cris também é membro daqui da Igreja Adventista do Lago Sul e ela é nossa professora da nossa juventude, os nossos adolescentes, que são, né, a estrutura da nossa igreja, os futuros líderes do amanhã. E do lado da Cris nós temos o nosso querido pastor Gabriel. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Um prazer, um privilégio estar aqui com você para a gente compartilhar juntos esse tema tão gostoso, tão bom que é falar da carta de Paulo aos Efésios. Amém. O prazer é nosso. O Gabriel, ele é líder das publicações, líder de publicações da Associação Planalto Central, que a gente resume chamando de APLAC. Eu sou a Jéssica, também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Então, para a gente começar, Dalmo, você faz uma oração para a gente, por favor? Oremos então. Bondoso Deus, somos gratos, Senhor, porque podemos compartilhar mais uma vez dessas lições maravilhosas que tem para esse trimestre. Que o Senhor possa conduzir esse trimestre em cada uma das lições que forem trazidas aqui, para que possamos aprender mais e mais do seu amor. Pedimos que esteja conosco neste momento, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Se você quer aprofundar a sua vida espiritual e aprender mais sobre a Bíblia, o pastor Gabriel também tem um canal, né, pastor? Isso. O nome do canal é bem simples, tá lá, Pastor Gabriel, pesquisa no YouTube, segue a gente, todos os dias você vai ter um videozinho legal lá sobre o estudo da Bíblia, tá bom? Verdade, isso é muito importante. Nós temos que criar o hábito de gastar o nosso tempo, preencher o nosso tempo com coisas que vão agregar à nossa vida espiritual. Então, o nome do canal do Pastor Gabriel está aparecendo para você aqui embaixo na sua tela. Explore o canal e explore também o nosso canal Adventistas Lago Sul, que não tem só a classe dos professores. Ele está repleto de material de excelente qualidade para ajudar você na sua caminhada espiritual. Bom, então para começar a nossa lição, antes de entrar propriamente, a gente precisa entender o contexto no qual aquilo ali estava acontecendo. O livro de Efésios, da Bíblia, foi escrito pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso. E a congregação da igreja, né, de Éfeso estava desanimada tanto pela prisão de Paulo quanto por inúmeras perseguições que eles estavam sofrendo. Então Paulo escreveu essa carta justamente para tentar motivar aquela congregação a não perder a fé
e lembrando eles do primeiro amor que eles sentiram quando conheceram a Cristo e alistando-os novamente para as fileiras de Cristo nessa batalha do bem contra o mal. Então a gente sabe que a cidade de Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano, que era um império politeísta, né? Eles tinham uma religião, né, uma cultura politeísta muito forte. Então deve ter sido um desafio imenso para Paulo querer pregar o evangelho num lugar como esse, né, pastor? Isso mesmo. A cidade de Éfeso é uma cidade muito importante. E se você olhar quem pastoreou Éfeso, você vai se surpreender. Paulo foi pastor em Éfeso, Timóteo foi pastor em Éfeso, Tito foi pastor em Éfeso, João, depois que escreveu a carta do Apocalipse, também foi pastor em Éfeso. E ambos escreveram cartas para essa mesma igreja. E lá no Apocalipse, uma das cartas também foi para Éfeso. Não apenas pela questão econômica, mas estrategicamente, Éfeso era importante, onde estava ali um porto que dava acesso a outras cidades. E qual era o desafio? Havia um grande templo, mas um grande templo mesmo, em adoração a Diana. E tudo estava em volta à adoração a essa deusa. E qual o grande desafio? A economia também dependia da adoração, porque eram feitas moedas, havia ali sacerdotisas culturais que estavam ali para ter relações com os adoradores. Então a cidade era em volta à idolatria e eles viviam um contexto social bem complexo, muito difícil. Então, para Paulo pregar para aquela cidade foi bem desafiador. Outro ponto importante é que Paulo teve que passar por lá quase que 3 vezes, né? A primeira passagem durou 1 ano, a segunda ele passou 3 anos e depois ele teve uma reunião com os líderes de Éfeso em Mileto para exortar e orientar aquela igreja. Então, se nós fôssemos pensar hoje, evangelizar em Éfeso é semelhante a evangelizar em grandes capitais do nosso Brasil, grandes cidades, evangelizar em grandes cidades na Europa. O desafio era enorme, tanto pelo politeísmo, mas também pelo contexto social da época, né? O interesse por outras coisas distanciavam as pessoas do interesse da Bíblia, de Deus, enfim. Era bem desafiador. Pois é, e você comentou que um dos desafios era justamente a questão econômica, né? Sim. Porque, querendo ou não, a gente vê, né, que quando o Estado está unido à religião, o fator econômico acaba, né, sendo uma coisa intrínseca ali, uma força motriz, né, daquela sociedade. E aí, pelo fato de Paulo vir e pregar um evangelho diferente, porque no evangelho de Cristo não tinha uma sacerdotisa recebendo dinheiro para ter relações com os fiéis, né? Então, assim, e não era só isso, a gente sabe que tinha muitas outras coisas, né, Dalmo? Então, isso aí, com certeza, o fato de Paulo vir e querer pregar uma coisa diferente, que ia mexer em toda a economia da cidade, foi mais um problema, né? Que Paulo conseguiu apresentar, assim, alguma solução para esse probleminha especial? A verdade é que parece que quando mexe no bolso, as pessoas acabam não querendo assumir compromisso com Cristo. E só que a maneira como Paulo foi cuidando da cidade, e aí a gente percebe que a lição traz que Paulo ia de casa em casa, Paulo conquistava os corações das pessoas levando o evangelho, e aquilo foi fazendo com que as pessoas se convertessem ao cristianismo. E isso mexeu realmente com a economia da cidade, porque as pessoas já não queriam mais aquele culto que eles sabiam que era pagão. E a lição nos traz essa proximidade exatamente por conta disso, que às vezes financeiramente tem muita gente se afastando de Cristo, exatamente porque ele pensa que o dinheiro vai fazer mais falta na vida dele. Quando, na verdade, a gente percebeu que aqueles que tomaram decisão ao lado de Cristo e ao lado do Evangelho de Paulo, começou a ter um relacionamento melhor entre família, entre outras questões ali como o povo deles mesmo. Só fazendo uma observação sobre essa questão de Paulo, do culto e da cidade. Só para ficar mais claro para você que nos ouve, imagina que aquele grande templo com mais de 170 colunas se movimentava ali, por exemplo, moedas, chaveiro, pequenos ídolos, vestimenta, adornos e vários outros itens que movimentavam o comércio. Não era apenas livros, um local, né, pastor? Livros de magia, né? Livros de magia. Então não era apenas um templo, as pessoas iam e davam oferta. Não, tinha ali sustentava ferreiros,
artesãos, escritores, magos. É como se em uma cidade houvesse uma indústria produzindo automóveis e precisa de materiais de metalúrgica, precisa de estofado, de vários itens para aquela indústria funcionar. E você vai lá e fecha a porta dessa indústria. Então, vários ramos de produção acabam também sendo impactados. Tanto é que posso dizer que Paulo correu grande risco até de morte naquela cidade. Paulo foi confrontado e perseguido pelo alvoroço, como o livro de Atos apresenta, que ele causou. O Lucas, em Atos, diz que Paulo alvoroçou, causou um alvoroço naquela cidade. Ele, de fato, mexeu com as pessoas. Mas que bom, porque esse movimento foi para o crescimento do evangelho, para o avanço da causa, e pessoas foram alcançadas por uma mensagem de salvação. Ainda nesse contexto aí, a gente percebe que Demétrio, que tinha envolvimento financeiro, chamou e convocou uma multidão aí, a segunda-feira até trata isso, e uma multidão ficou durante 2h30 gritando Diana, Diana, Diana. E aí você fez uma pergunta interessante. Como é que Paulo resolveu? Sabe, Jéssica, Deus levantou um homem lá, aqui fala, né, que é um homem importante da cidade, e acabou com aquilo. Não foi nem Paulo. Deus levantou o homem, na hora que precisou, ele levanta alguém para que acabe com algum tipo de alvoroço, né? E conseguiu reverter isso e Paulo saiu dali tranquilo, né? Isso mesmo. E é incrível como a gente vê que às vezes não, né? Muitas vezes a lógica de Deus, ela é muito diferente da lógica humana, né? Porque o Dalmo estava comentando, né, que quando mexe no bolso, aí muita gente não quer ter compromisso com Cristo, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que arrumam 1001 desculpas para não devolver dízimo, para não dar oferta, e sempre tem uma justificativa muito boa, né? Ou é porque, não, mas aí minha família vai passar necessidade, ou então, mas eu não sei o que eles vão fazer com esse dinheiro, não sei se esse dinheiro vai mesmo por onde eles falam que vai, etc e tal. E aí a gente para pensar assim, poxa, como a gente não confia, né, na providência divina? Muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, mas eu não devolvo o dízimo porque vai faltar para minha família. Quem provê para sua família não é você, é o Senhor. Da mesma forma que Ele prometeu, Deus não falha. Se Ele pede e Ele faz uma promessa, Ele cumpre com a promessa dEle. E o que Ele pede é confiança. Então a gente vê, muitas vezes a gente pensa, né, como por exemplo o pastor mencionou, era ali a força motriz, né, da cidade, movimentava muito dinheiro. E aí às vezes numa visão humana, você olha e você fala assim, não, mas se fechar isso aqui, a cidade vai falir. Olha o dinheiro que movimenta, olha que coisa. Quantas vezes na história da humanidade, pessoas, uma atrás da outra, não pensaram isso? E aí aquela empresa fechou, aquele império caiu, aquela coisa, e o mundo não deixou de ser mundo. As pessoas deram um jeito, as pessoas sobreviveram e vida que segue e tal. Então, é muito importante a gente confiar, né, no Senhor em tudo. E confiar que se a gente estiver fazendo, né, a vontade do Senhor, o Senhor também vai levantar alguém no momento que precisar para resolver uma questão. E aí, Cris, a lição traz, né, alguns temas-chave ao longo, menciona, né, que o livro de Éfeso vai mencionando alguns temas-chave. E assim, é muito comum a gente ouvir pessoas falando assim, não, mas isso aí que está escrito na Bíblia, isso aí é para aquele povo daquele tempo, escreveu, né, tanto é que está aí o nome, aos irmãos da igreja de Éfeso, então era para eles, isso aí não tem nada a ver com a gente hoje em dia, isso é coisa do passado. O que você acha disso, Cris? Verdade. O que a gente mais tem ouvido é que a Bíblia precisa ser reformulada, né? Que a Bíblia ela é antiga, ela tem que ter novos conceitos. Mas a gente precisa compreender que a Bíblia ela não vai mudar. O que é certo vai continuar sendo certo. E alguns temas precisam continuar existindo, porque eles são essenciais, né? Nós precisamos saber, ali o povo de Éfeso, o que aconteceu ali naquele contexto, quando o povo começa a lhe gritar, Diana, Diana, a deusa Diana. Eles estavam vendo que era o que ia quebrar o sistema ali, a economia daquele lugar estava sendo quebrada, então eles ficaram realmente muito abalados. Mas aí a gente precisa entender que a gente tem que ter os nossos valores que não são negociáveis. Então,
na igreja de Efésios tem alguns pontos que são muito importantes ali para aquele povo, que Paulo deixa claro, e eu percebo que fica muito claro aqui para mim, os temas são quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Porque isso é que vai manter a unidade e a sua identidade como cristão. Se eu perco isso, se eu começo a entender que isso não preciso entender quem é Jesus, isso é do passado, isso não é para hoje, quem é Deus, para que eu quero saber, não precisamos saber de Deus, nós como cristãos, nós vamos perder os nossos valores, nós vamos perder a nossa identidade. Então tem coisas que não tem como, não são ultrapassadas. E é incrível, né? Como a gente vê, quando a pessoa não busca saber quem é Deus, ela começa a criar na cabeça dela, a partir daquilo que ela acha, um Deus. E aí a gente vê, em grande parte, a bagunça que existe hoje em dia, né? São as teorias, Deus é tudo, Deus está em tudo. Ou então Deus criou o mundo e foi-se embora e deixou aqui para evoluir, não sei o que e tal. Então a gente vê 1001 versões diferentes de Deus, porque as pessoas não vão atrás para saber quem é Deus, né? E eu queria deixar mais um comentário, que apesar deles terem gritado ali, viva Diana, quem é Diana hoje? É verdade. Quem é Diana hoje? Então, mas Deus não deixou de existir para os cristãos, ele permanece. Então, precisamos entender que tem coisas na Bíblia, que as coisas que estão na Bíblia, elas nunca serão ultrapassadas. E a gente vê isso muito claro, porque hoje você ouve falar em Diana, assim, uma deusa Diana, você vê as pessoas alguém que adora Diana, pedindo coisas para Diana hoje. Então, não. Então, a Bíblia, ela é atual. É verdade. E a gente comentou aqui no começo, né, que o autor, né, da epístola, da carta, foi o apóstolo Paulo, né? Nós cremos que realmente foi Paulo quem escreveu, mas existem estudiosos que não atribuem a carta aos Efésios a Paulo, dizem que não foi ele que escreveu. Pastor, por que eles dizem isso e por que a gente acha que foi Paulo? Isso é um assunto bem interessante. Mas eu quero já confortar para você que existem muitas evidências que comprovam que Paulo escreveu a carta. Eu poderia citar algumas aqui. Primeiro, Paulo se declara como autor. Se você for em Éfesos 3, verso 1 em diante, vai dizer assim, eu, Paulo, prisioneiro, ele vai relatar isso. No capítulo 1, na sua introdução, ele também se declara. No capítulo 6, ele também se declara. Só que qual é o detalhe aqui? E tem um ponto bem importante. O fato da prisão de Paulo, e isso no decorrer da carta, também aponta como evidências. E uma outra que é a linguagem. Existem palavras do grego que são próprias de Paulo. Existe um termo na teologia, são de palavras que são usadas uma única vez em toda a Bíblia, ou 2 vezes na Bíblia. Tem um conceito, por exemplo, de hipérboles, né, que é o exagero. Esse é um conceito muito utilizado por Paulo. Então, existem várias evidências dentro da gramática do livro que apontam para isso. E a maioria da tradição também tem esse consenso. Agora, qual o detalhe? Como Paulo teve uma intimidade muito grande com essa igreja, Paulo fala de maneira muito geral. E ele não coloca aos Efésios, ele não se reporta de forma muito pessoal, como em algumas outras cartas. Aí, a partir disso, muitos autores começam a apontar que talvez Paulo não escreveu. Que eles se perguntam, mas como Paulo fez uma viagem de 1 ano, depois passou mais 3 anos convivendo com aquela igreja, depois esteve com os líderes em Mileto e ele fala de maneira tão genérica, tão aberta. E aí vem uma coisa muito inteligente que a gente precisa observar, que esses autores, esses críticos, talvez não se atentaram. Veja, por que Paulo escreveu a carta? Para quem Paulo escreveu a carta? O que está por detrás disso? Primeiro, a gente tem que imaginar que um dos motivos da carta tem a ver com o ensino da liderança para a liderança eclesiástica, eclesiologia, tem a ver com os conceitos éticos ensinados ali, do tratamento, que a gente vai falar isso bem mais à frente, entre a relação de marido e mulher, pai com filho, servo e serva. Então, existem objetivos ali. E um outro que é fundamental, Paulo não escreveu a carta pensando apenas nos cristãos de Éfeso. Ele pensou na carta se reportando também aos gentios e imaginando que essa carta iria percorrer as igrejas da região.
Então, ao falar em Éfeso, ele está, claro, pensando nesta igreja, sim, mas que essa carta pudesse também ser lida em outras regiões. Assim como em Gálatas, ele cita que a carta deveria ser lida para Laodiceia, e a carta que ele escreveu para Laodiceia, que nós não temos acesso, infelizmente se perdeu, seja lida também em Gálatas. Então, a maneira que ele escreveu tinha como objetivo alcançar diversos grupos de pessoas. Então, em função disso, alguns críticos vai dizer que possivelmente ele não escreveu, mas a gente tem muito mais evidências e argumentos para sustentar que Paulo é o autor. Inclusive, como você falou, ele mesmo, né, se declara como Ele autor. se declara. Gente, você vê como a Bíblia é algo riquíssimo. Existe a diferença entre você ler e você estudar, né, a Bíblia. Isso. Quando você realmente senta e estuda, você vai vendo essas coisas, essa riqueza, até a linguagem com a qual é escrita se refere e tal, é porque não era só para eles. Isso é mais uma evidência do que a Cris falou, né, que não é só para eles o que foi escrito aqui. Já era pensando, e isso é inspiração divina, né? Já era pensando em todos os cristãos que viriam lá no futuro. E tem uma coisa que eu fico, assim, feliz em recordar. Alguns questionam, falam assim, pastor, mas Paulo, uma mente brilhante, um cara incrível, um grande evangelista, se Paulo não ficasse tanto tempo preso e pudesse continuar pregando, será que a mensagem não seria mais eficaz? Enfim, deixa eu te falar uma coisa. Das 12 cartas que Paulo escreveu, 9 delas ele estava preso. E ele só escreveu por um motivo, porque ele estava preso. Se ele não estivesse preso, você não teria essa carta. Tenha certeza disso. Você não teria carta aos Romanos, aos Coríntios, 1º e 2º Timóteo, aos Tessalonicenses. Você não teria muitas outras cartas. Então, Deus sempre preservou o seu povo remanescente, os seus filhos, cuidou, e mesmo em meio às adversidades, Deus usou aquelas situações para que o Evangelho continuasse sendo anunciado com muita força e com muito poder. Amém. Para você ver, né, como os planos de Deus e como Deus enxerga coisas que a gente não consegue nem imaginar, né? E olha que lição rica que a gente está tendo esse trimestre. Olha que carta rica, né, Dalmo? Que mais que você acha que a gente pode esperar de uma carta tão preciosa como essa? Parece que essa temporada de Efésios está só começando, né? E aí a gente já vê que pode se explorar muito, tem muita coisa para a gente aí, por tudo que a gente tem visto. Questão de Paulo. Interessante que ele escreve preso e parece que é ele que ia precisar de um conforto e, no entanto, ele traz um conforto e esse conforto chega até mim, até você, né? Uma oportunidade para a gente compartilhar. Além dos temas que a Cris trouxe aqui, que Efésios vai tratar, nós temos algo que vai vir aqui com Paulo, que é missão, herança, a conduta do cristão. Fala que testemunho, perseverança, fé, esperança, ou seja, Efésios vai estar rico, né? Então, assim, você não pode ficar de fora dessa temporada, que essa carta linda, impregnada de Cristo, que é até o título de quinta-feira, né? Tem muito de Cristo aí para a gente compartilhar. E a gente percebe que Paulo vai trazer gentios com os judeus, vai trazer união através da pessoa de Cristo. Então é isso, tem muito que estudarmos juntos ainda esse trimestre. É verdade. Para você ver, não perca as próximas 3 temporadas de Efésios aqui no canal Adventistas Lago Sul. E a lição encerra com uma história interessantíssima que eu confesso que eu nem lembrava de ter lido essa história antes na Bíblia. E eu vou ler ela agora para você. Então, se você não está com a sua Bíblia aí, pode pausar, vai buscar a sua Bíblia para nós podermos ler juntos. A história está em Atos, capítulo 19, versos 13 a 20, e diz assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem és Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso,
tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então a Bíblia, ela é recheada de histórias, né, assim, cabeludas. Quando a gente vai ler ela do começo até o fim, tem assim histórias incríveis como essa que a gente acabou de ler. E a gente vê aqui realmente, né, Cris, como o povo de Éfeso estava envolvido com bruxaria. Você vê que tinham pessoas que estavam possuídas por espíritos malignos. A gente vê, inclusive, aqui um episódio, né, que a lição até menciona, que foi usado de forma errada, né, o nome de Jesus e de Paulo para tentar expulsar esses espíritos. E a gente vê, inclusive, os próprios espíritos pregando, né, falando, Jesus e Paulo eu conheço. E as pessoas que testemunharam aquilo ficaram tão maravilhadas que trouxeram justamente milhares, né, de peças de prata, de livros de bruxaria, de feitiçaria para queimar, né? É muito incrível essa história. Verdade, Jéssica. Quando a gente para analisar, a Bíblia traz mesmo várias histórias que nos deixam emocionados até. E a gente vê que é um tema recorrente, a queima de livros. Na história, a gente já passou por várias fases onde os livros são queimados por pessoas, geralmente governos, para quê? Para implantar um novo sistema, né? Ou seja, a Bíblia a própria Bíblia ela já foi tirada, né? Nós vimos, teve a queima dos livros dos judeus pelos nazistas. Nós tivemos também destruição de livros de tendência capitalista ocidental. Então, nós tivemos destruição desses livros. Mas o interessante nessa história é que aqui não é ninguém que te obriga a trazer os teus livros para serem queimados. Foi uma entrega voluntária, né? E isso, o interessante nessa história aqui é que as pessoas reconhecem, na verdade, os espíritos ali fizeram um grande favor para Paulo na obra de Deus, né? Porque o povo, vendo aquela cena, eles se assustam. E eles então percebem, não, então nós estamos fazendo coisa errada aqui, nós estamos envolvidos com coisas erradas. Então eles levam aqueles livros mesmos e eles queimam e eles entendem que a feitiçaria, a bruxaria estava afastando eles de Deus. E ao queimar esses livros, eles reconhecem que Deus é o Deus da vida deles. Então, assim, é bem interessante que hoje nós também, às vezes, temos algumas coisas dentro das nossas casas que precisam ser retiradas, né? E às vezes a gente não observa isso. Então, como que a gente hoje, trazendo para o nosso contexto, para dentro da nossa casa, o que a gente precisa retirar da nossa casa? O que tem te afastado de Deus? O que tem tirado a tua comunhão e a tua espiritualidade? Porque às vezes a gente não entende que muitas coisas da nossa vida têm acontecido de maneira errada. Você fala, nossa, mas eu oro, eu leio a Bíblia, mesmo assim ainda tem alguma coisinha aqui que está errada. Então, você precisa reconhecer ali dentro do teu lar, pedir para Deus o que tem aqui dentro da minha casa, o que é que eu tenho feito aqui dentro do meu lar, que a adoração não está sendo completa para Deus, né? Isso é muito importante. Tem um detalhe que eu queria acrescentar. Se você lembra da leitura que foi feita, diz que os livros tinham um valor de 50.000 ciclos de prata. Só para traduzir para você em casa, um ciclo de prata era equivalente a um dia de trabalho. Que hoje, para quem ganha basicamente o salário mínimo, nós estamos falando de em torno de R$55 por dia, ok? Se você fazer aquela continha básica, R$55 vezes 50.000, que foi a quantidade do valor daqueles livros, nós estamos falando de R$2.750.000 em livros. Nós não estamos falando de qualquer coisa de valor. Então você percebe o despreendimento. Eles não estavam apenas abrindo mão de um livro qualquer, de uma revista que custava algum trocado, algumas moedas. Fora a dificuldade que se tinha de criar um livro, que não é tão fácil igual hoje. Exatamente. Né? Então, era um objeto de muito valor. Nos números de hoje, quase R$3 milhões foram queimados naquela praça.
Então observe o despreendimento dessas pessoas e o desejo de estarem perto daquilo que era a verdade. Ali a gente percebe que esse povo entendeu realmente o que era valoroso, né? Então aqueles livros, apesar de custarem muito, eles entenderam que a vida eterna ao lado de Jesus seria muito melhor. Fica a dica, né? Os livros bons a gente pode deixar, né? A gente pode deixar. É perigoso, né? Você comentou que se a gente for tirar o que está ruim na nossa casa, é perigoso ficar vazia. Porque tem muita gente que não tem a lição, mas tem uma pancada de livro de Dan Brown, de Harry Potter, e entre outras coisas, mas a lição mesmo não tem, né? Então, assim, tem casa que pode ficar vazia se for tirar os livros que tem nela. Gente, e isso é tão importante, muitas vezes, porque a gente sabe que o inimigo, ele age em cada lugar e para cada pessoa da forma que ele, estudando, né, ali o contexto e a vida da pessoa, ele sabe que vai ser mais efetivo. E a gente vê que, pelo menos aqui no Brasil, na maioria dos lares, a forma mais efetiva é a forma sorrateira, né? Então, são coisas que parecem que não são tão maléficas, que parece que não são tão erradas, que parece que não são tão assim, e coisas que acabam minando a nossa vida espiritual e prejudicando, e aí chega num momento, quando chega num ponto que a gente percebe, normalmente a coisa já está assim, degringolando, né? Eu lembro que uma coisa que eu li uma vez, muitos conhecem, né? Se você ainda não leu, um livro que vale a pena ler, O Viagem ao Sobrenatural, do Roger Morneau. Ele, depois que escreveu o livro, muitas pessoas que estavam tendo problemas, né, com espíritos malignos e coisas, foram procurá-lo. E ele conta a história de uma mulher, né, que foi procurá-lo, porque ela era cristã, não lembro se ela era adventista ou não, mas ela era cristã, e ela dava um determinado horário do dia, todo dia, tinha manifestação na casa dela. Era quadro, era livro que saía voando, era quadro que saía voando e caía da parede, eram vozes, era porta batendo, era janela. E ela já tinha feito assim de tudo para se livrar daquilo, levado não sei quantos pastores e feito não sei quantas coisas, e ela estava desesperada. Então ela ligou para ele e falou: olha, o que eu faço? E ele perguntou: tem alguma coisa na sua casa que tem a ver com espiritismo, com ocultismo, com qualquer coisa? E ela falou: não, eu nunca me envolvi com essas coisas, eu não gosto disso, não vou atrás e tal. E ele falou: olha, pensa muito bem. E aí ele conta, né, que passou um tempo, ela ligou para ele e falou assim: olha, eu me lembro que eu ganhei de presente de uma amiga minha que é espírita um colar que ela já tinha usado em cerimônias, né, de passe e disso e daquilo e tal. E aí ela falou: e eu ganhei, como foi um presente da minha amiga, eu não achei que tinha problema nenhum, então eu guardei, eu nem uso, mas está guardado lá em casa. E ele falou: se livra dele. Ela disse que o dia que ela se livrou, nunca mais ela teve problema. Então é uma coisa assim, como que você vai imaginar? Você fala: gente, mas não foi nem eu que comprei, eu ganhei de presente de alguém. Mas ela tinha conhecimento, ela sabia que aquilo ali, que o ocultismo não é uma coisa do Senhor. E ela ganhou, mas ela pensou: ah, mas eu não vou usar, eu não quero fazer desfeita, minha amiga me deu. E ela estava tendo, olha só uma coisa que a gente pode pensar que é pequena, que é besta. E olha o impacto que estava tendo. Pode ser que na sua casa não aconteça algo desse nível, né? De chegar a ter manifestações e coisas. Mas muito mais preocupante é aquilo que acontece que você não percebe. Que vai aos pouquinhos minando a sua fé, te afastando de Deus, consumindo o seu tempo. Porque um livro voando, um quadro batendo, uma coisa caindo, é uma coisa que assusta, que você vê. Agora, o dia a dia que está ali é uma coisa que é por isso que a gente tem que ser tão vigilante. Para a gente encerrar, eu vou convidar então você que está aí acompanhando a gente e os nossos professores para a gente fazer uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um trimestre que o Senhor está nos concedendo. Obrigada porque o Senhor inspirou o teu servo preso a escrever essa epístola tão importante, essa mensagem importante tanto para o povo daquela época quanto para nós aqui hoje. Senhor, nos ajude, nos abençoe, ajude para que nós possamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Não permita que o mal venha, não permita que a gente deixe o mal entrar em nossas vidas e ir minando a nossa fé. Abençoe a pessoa que está nos acompanhando nesse momento. O Senhor sabe o que passa no coração dela, na vida dela. O Senhor também conhece cada um dos professores, cada pessoa da equipe aqui da classe dos professores. E nós pedimos que o Senhor abençoe a nós, nos guie, nos ajude e que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do Teu nome. Isso é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Chegamos ao fim da nossa classe dos professores. Não se esqueça, a classe dos professores não substitui o estudo diário da sua lição, ela é um complemento. Todo dia de manhã, acorda, pega a sua lição, pega a sua Bíblia e vai ter o seu momento com Deus, porque Ele vai estar lá te esperando. Muito obrigada e a gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.